nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Conosco, nosso apreciado amigo, irmão doutor William Soto Santiago. Muy buenos días Muito bom dia para todos los presentes, para todos os presentes, ministros, ministros, irmãos de diferentes lugares de diferentes presentes, lugares y presentes también também saludo uma para el saudação misionero Dr. Miguel Bermúdez Marín, para o missionário Allá em Dr. La Miguel Trilla, Bermudes Marim, San lá em La Felipe, Trilha, Venezuela, São Felipe, y los Venezuela, ministros que están allá e os reunidos, ministros que estão y sus lá reunidos congregaciones e allá suas congregações lá presentes, presentes, y el reverendo e o reverendo Neudi Fermín, Neudi Fermin, ministro allí ministro en ali La Trilla, em La San Trilha, Felipe, Venezuela, São Felipe, y Venezuela, también e também extiendo mis saludos estendo para minhas todos los saudações ministros y sus para congregaciones todos os ministros e suas en los congregações diferentes países nos diferentes estão países que estão com conectados com actividad. essa Que Dios atividade. les bendiga grandemente Que Deus abençoe y grandemente nos abra el entendimiento e nos abra o entendimento e as escrituras para comprender el tiempo en que estamos compreender o tempo em que viviendo. nós estamos vivendo. Para esta ocasión Para esta tenemos ocasião, un video de los avances temos um de la vídeo dos construcción avanços de la gran da carpa construção da grande carpa catedral en Calley, em Cayey, Puerto Rico, Porto Rico, para lo cual adelante pelo con el qual, video. em frente Pueden com o tomar vídeo, asiento si tienen la podem bondad. sentar, queiram ter a bondade. Hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2014, continuam chegando os baús que trazem a lona, o Fabre, 40 pies por 400. 40 pés por 400. Aí são as duas cores, o vermelho, o branco e o azul. Neste momento já começamos a trabalhar com as peças que vão amarrar na lona. Agora, estamos numa das partes mais críticas do projeto da Grande Carpa Catedral, que é a preparação para uma preparação prévia à instalação da lona. Hoje, 23 de março de 2016, nós nos encontramos nessa etapa de preparação antes da instalação do primeiro pano de lona. Hoje, 24 de março de 2016, hoje, pois, subiremos o primeiro pacote que contém o primeiro pano de lona. Em frente, Elias, a subir o primeiro pano de lona para ser instalado na Grande Carpa Catedral.
Já estamos nos preparando para dar este grande puxão e nós nos encontramos aqui, pelo menos um quarto do lado norte. Estamos quase hoje, sábado, 26 de março de 2016, estamos quase por terminar de abrir completamente o pano. Felicitaciones. Meus parabéns. Em 29 de abril, na construção da grande carpa catedral, se viveu um dos momentos mais esperados, a montagem do último pano de lona. E a emoção abrangeu os trabalhadores para saber que faltava tão pouco para ver a grande estrutura de ferro coberta com branco, azul e vermelho. Nós nos sentimos mais do que privilegiados e contentes, ansiosos, porque ontem à noite foi uma noite que choveu muito durante a noite e nós já temos 4 ou 5 anos, alguns meses agora já nos falta para terminar e agora olhamos para trás e dizemos, uau, já estamos terminando. E saber agora que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo para trabalhar aqui, realmente não há palavras para agradecer, nem palavras para expressar este sentimento disso. E agora, último pano. Uau! Estamos muito perto de tudo. É muito sentimento. É um privilégio muito grande que Jesus Cristo permite a cada um de nós. Tantas pessoas no mundo e Ele nos escolheu para realizar este trabalho que é tão importante para a raça humana. E nós já estamos a ponto de abrir o último pano, que para nós é um sinal muito grande de que o edifício vai terminar e toda a equipe está preparada para puxar a lona e estamos ansiosos para vê-la terminada com toda a sua equipe já instalada aí, já chegando no ponto final. Como vocês se sentem em estarem a minutos de estender o último pano, depois de muito trabalho? Nós estamos contentes e ansiosos para ver a lona estirada. Já do lado direito temos toda a equipe. Aqueles estão encarregados de puxar a lona. Na parte de baixo estão aqueles que estão nas cestas, que são 5 pessoas que estão sustentando a lona. Bom, verdadeiramente nos sentimos muito contentes e ansiosos em ver terminar de estirar este último pano. Estávamos coordenando dia antes e falando do trabalho e como que nós vamos fazer e como será a emoção, sabendo que tudo já está terminando essa etapa e vamos agora abrir o pano e já estamos no último. E a emoção, creio que é 10 vezes maior do que quando colocamos o primeiro, porque nós estamos mais perto do cumprimento da visão. Já ao terminar este último pano, sabemos que não voltará a ter mais panos no final dessa etapa dos panos. Assim que nós estamos muito contentes pelo trabalho que fizemos entre todos, contentes e agradecidos que o Senhor Jesus Cristo nos deu a oportunidade de chegar aqui sem acidente. E já nesse último pano, nessa etapa, vamos terminar até aqui.
William Soto Santiago foi invitado a participar em el cierre de esta O etapa Dr. William tan Soto Santiago importante foi da convidado a edificação participar de um dessa templo etapa que tão está sendo importante construído da com el edificação de um propósito de templo dar que a está conocer construído la com o palabra propósito de Deus, revelar a palavra de transmitir Deus, uma enseñanza espiritual transmitir e um ser de ensinamento benefício espiritual para o ser humano e ser integral. de benefício para o ser humano integral. Muy buenos días a todos los Muito bom hermanos, dia a todos os irmãos, ministros, colaboradores, ministros, colaboradoras, colaboradores e al Dr. William colaboradoras, Soto Santiago, o Dr. todos William presentes, Soto Santiago, todos y al presentes, misionero Miguel Bermúdez Marín. e o missionário Realmente Miguel uma Bermudes bendição, Marim. privilégio Realmente que é o uma Senhor nos bênção, um concede. privilégio que o Senhor nos Llegar até este concede. dia, um dia tão Chegar importante, até este dia, um donde dia tão uma importante, etapa mais se conclui e é onde é uma etapa a mais que se conclui, e é a abertura do pano 23. momento tão anelado por todos, É um momento tão desejado por todos, que todos desejamos vê-la coberta, a grande carpa catedral. Chegou o dia, chegou o momento, onde abriremos o último pano. Verdadeiramente, faço eco das palavras do irmão Miguel, que disse que é um milagre ter chegado onde nós estamos agora, em todo este tempo que o Senhor nos permitiu construir a grande carpa catedral do cimento, recheio, estrutura e agora essa parte da lona. Sabendo que ainda falta a parte do lado oeste, leste e oeste, a parte, e estirar a lona. A lona que foi colocado para o leste e o oeste é um dia muito, mas muito importante. Sei que para todo o corpo ministerial e todo o corpo místico de crentes. Nessa hora nós temos o Dr. William Soto Santiago conosco. Antes gostaríamos de ler uma escritura onde a glória de Deus enchia os lugares onde eram preparados para o ser, especialmente o tabernáculo, que foi construído por Moisés. E somente vou ler as porções onde fala da glória de Deus nestes tabernáculos, no tabernáculo de Moisés e no templo do rei Salomão. Nos diz em Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, mas se a nuvem não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Assim a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Esse é o tabernáculo que Moisés construiu, e agora no templo que o rei Salomão fez, nos diz ali, Segunda de Crônicas, em Segunda de Crônicas, capítulo 5, verso 14, e não versículo podiam os 14. sacerdotes estar ali para ministrar por causa da nuvem. Os sacerdotes não podiam ministrar ali por causa da nuvem, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa de Deus. E esse é o desejo de todo crente em Cristo, todo crente no Senhor, que a glória de Deus encha a casa ou lugar que nós construímos para Ele, e assim nós desejamos que seja para a grande carpa catedral, que a glória de Deus encha este lugar. Em Ezequiel, uma escritura muito interessante nos diz aqui, capítulo 43, me levou então à porta que olha para o Oriente, e eis a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente, e o seu som era como o som de muitas águas, e a terra resplandecia por causa da sua glória. E o aspecto do que eu vi era como uma visão, como aquela visão que eu vi quando vim para destruir a cidade, e as visões eram como a visão que vi junto ao rio, e me postrei sobre o rosto, e a glória do Senhor entrou na casa pela via da porta que dava ao Oriente. E me levantou em espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Assim que imediatamente deixamos conosco, nas palavras desse dia tão importante, o Dr. William Soto Santiago. Muito bom dia. José Benjamin Pérez, construtor,
deste proyecto de la gran carpa, deste projeto da grande carpa catedral junto a cada um de vocês, trabalhadores da los cuales construção, están llevando a cabo que estão la realizando construcción a de un construção edificio de um que será edifício dedicado al Dios de que Israel, será dedicado ao Deus de al Dios Israel, Abraham, de Isaac y de ao Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, al Dios también ao de Deus la também iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme conforme como ha sido prometido a como foi para este prometido tiempo final, para este que la tempo gloria final, de Dios que a va a glória ser de Deus manifestada será en una gran manifestada carpa catedral em uma grande vai carpa impactar catedral e vai ao mundo, impactar o al mundo, cristianismo o y a la cristianismo iglesia del Señor Jesucristo e a Igreja do en Senhor este Jesus tiempo Cristo final, neste tempo y habrá final. grande bendición, E de haverá parte de grande Deus, bênção da porque a parte glória de de Deus, Deus porque a estará glória de Deus manifestada estará nesse lugar, manifestada desde neste un lugar, pequeño, desde um de lugar madeira pequeno de madeira desse gran dentro edificio, deste grande Deus edifício el que reverendo William Branham, o reverendo William Branham viu sueño, visión, y em le fue sonho ou dicho visão e lhe que foi allí dito será que la ali tercera etapa, será a terceira ou seja, etapa, ou esa seja, etapa donde essa meio da etapa palavra onde, hablada, através da palavra ocorrerá falada, ocorrerá, maravillas y milagros ocorrerão maravilhas e sellar milagres el para tiempo final, selar o será la tempo etapa final, de Dios, selar a etapa meio da final de igreja, Deus no meio da de sua la labor igreja de su iglesia, e do trabalho de sua através igreja de la através manifestación da del manifestação Espíritu de Dios en do medio Espírito de Deus no de su meio iglesia da neste sua tiempo igreja final. neste Por tempo tanto, final. somos bem-aventurados Portanto, em estar somos trabalhando bem-aventurados em estar el trabalhando proyecto de no construcción projeto de más construção importante que mais está llevando a importante cabo que está en sendo este realizado planeta Tierra. neste planeta Ahora, Terra. ¿cuándo comenzarán Agora, esas quando começará manifestaciones de los milagros? essas manifestações dos sabemos. milagres? Não sabemos. Solamente sabemos que se estará Somente predicando sabemos que estará a sendo palavra, pregado pero el a momento palavra, exacto de comenzar, o momento Deus exato saberá o de milagro, começar, no lo Deus sabemos. saberá o milagre, Primero tiene que venir não sabemos. a Primeiro tem palavra que vir sendo a predicada, palavra para sendo luego pregada, Deus respaldar para então Deus lo que ha sido respaldar predicado, o que confirmarlo foi pregado, com confirmá-lo maravilhas e com milagros. maravilhas e milagres, De algum momento, depois de algum tempo momento, que de algum transcurra tempo, en que esa transcorra manifestación, nesta da palavra manifestação da hablada. palavra falada. somos bem-aventurados Somos en estar bem-aventurados trabajando em el estar proyecto de trabalhando la construcción, no projeto da da grande construção da catedral. grande como carpa fueron catedral. bem-aventurados Como los que foram trabajaron bem-aventurados el aqueles que tabernáculo trabalharam que construyó no Moisés, tabernáculo com que um Moisés grupo de construiu, pessoas, com um obreiros grupo de da pessoas, construção, trabalhadores da e construção personas e capacitadas pessoas por Deus capacitadas para por llevar a Deus cabo esse para trabalho. realizar este trabalho. Também em el tiempo de Salomão Também no tempo de construído Salomão foi templo construído para el um Dios templo de para Israel. o Deus de Israel. Essas duas construções daquele Essas tempo duas foram as construções construções daquele tempo mais importantes foram as construções que se mais levaram a importantes que uma se no realizaram, deserto, com uma no Moisés, deserto e outra com Moisés em Jerusalém, e outra com o em rei Jerusalém com o rei Salomão, porque era uma casa porque para era Deus. uma casa para Deus. en este tiempo E, final, Neste para a tempo final, manifestação de Deus, está para a prometida, manifestação de uma Deus grande está carpa prometida uma catedral. grande carpa catedral. Portanto, Portanto, somos bem-aventurados somos bem-aventurados que no nos ha trabalho tocado que llevar a cabo. nos correspondeu E com realizar. esse sentir, E com este sentimento, trabajamos com amor, trabalhamos com amor, dedicação, com e dedicação haciendo e lo mejor que fazendo o podemos melhor hacer. que podemos El trabajo fazer. está saliendo con excelencia. E o trabalho está saindo com Así que excelência. Dios les bendiga y les guarde. Assim que Deus os abençoe e os guarde em frente, del trabajo que conscientes estamos llevando a cabo. do trabalho que E estamos para quem realizando. Es esa E para labor, essa quem é construcción. este trabalho, para o Deus de esta Abraão, de construção? Isaac, É para o Deus de de Abraão, Jacó, de para Isaac Deus e de Jacó, de para o Israel. Deus de Israel.
para el Señor Jesucristo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. que Dios le bendiga, continúen pasando. Que Deus os abençoe e continue dia feliz. passando um Dejo dia con feliz. ustedes, Deixo con com nosotros vocês, al conosco reverendo já, José Benjamín o Pérez. reverendo José Neste Benjamin momento. Pérez, nestes momentos. Muchas gracias, doctor William Soto Santiago. Le damos un fuerte aplauso. Agradecimiento al Señor, doctor Soto, que nos ha acompañado en estos momentos tan importantes y ya estamos Está nos listos acompanhando para nesse momento tão importante. Estamos abrir prontos este paño hacia el para lado sur. abrir este pano para o lado Muchachos, sul. adelante con la Rapazes, apertura em del frente, paño. com a abertura do pano. Bueno, muchachos, a trabajar se dice. Bom, rapazes, é trabalhar sem limite. Now remember, watch these things. They'll come to pass word by word. Agora recordem, vigiem essas coisas, acontecerão palavra por palavra. É perfeito. He taken me away again, and he stood me up in the air over a great auditorium. Ele me levou outra vez e ele me colocou em pé no ar sobre um auditório ou uma grande carpa. Oh, eu nunca tinha visto tal carpa, tal tenda estendida muito de longe. E nele parecia que havia feito um chamamento, realmente, suavemente e docemente estavam chegando, reunidos junto ao altar recebendo ao Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Vimos el avance que ya o avanço se que tiene en la construcción de la gran carpa. já se tem na construção da grande carpa catedral Y ya este año e já neste ano debe estar lista. deve estar pronta. Mi agradecimiento a todos los que están Meu agradecimento a todos aqueles respaldando el proyecto de la gran que estão carpa. respaldando o projeto da grande carpa catedral. Que Dios les bendiga grandemente. Que Deus os les abençoe prospere grandemente espiritualmente e os prospere espiritualmente e y materialmente les use grandemente su obra. e os use grandemente na sua obra neste y tempo les final. recompense E en el lhes reino de recompense no reino de Deus cuando el grandemente, reino de Dios
quando o reino de Deus establecido en la tierra. estiver estabelecido En na nombre del terra. Señor Jesucristo. No nome Amém. do Senhor Jesus Cristo, amém. Ahora leemos Agora en vamos San ler Mateo capítulo 17, em São Mateus capítulo 17, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante. y también leeremos en el capítulo 16, também verso 27 al Vamos ler no 28. capítulo 16, Mateus. versículo 27 ao 28 Dice de así São San Mateus. Mateo 16, Diz assim, São verso Mateus 27 al 16, 28, versículo porque el Hijo del 27 ao Hombre 28. vendrá Pois o Filho do Homem en la virá gloria de su Padre na glória de seu con Pai sus ángeles, com os seus y anjos, entonces pagará a e cada então uno recompensará a cada conforme um a sus segundo obras. as suas De obras. cierto os digo que hay algunos Em verdade de los que vos digo, estão aqui, alguns dos que que não aqui gustarão da estão muerte, não provarão a hayan visto morte al Hijo del Hombre até que vejam vir o viniendo Filho do Homem en tu no reino. seu reino. Y pasamos al capítulo 17, E passamos ao capítulo comenzando 17, en el verso 1. começando no 6 días versículo 1. después, Jesús 6 tomó dias a Pedro, depois, a Jacobo tomou Jesus y a Juan, consigo su a hermano, Pedro, a Tiago, y los llevó a aparte João, a un irmão monte deste, alto, e os levou e em se particular a transfigurou um delante alto de monte. ellos, Ali e ele foi resplandeceu seu transfigurado rosto como o diante sol, deles. e O seus seu rosto vestidos se resplandeceu fizeram como o brancos sol e as suas como a vestes luz. se tornaram aqui brancas como a luz. les aparecieron Moisés y Então Elías lhes apareceram hablando con él. Moisés e Elias falando com ele. Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro Señor, disse a bueno Jesus: es para nosotros Senhor, que bom é estemos estarmos aqui. Si quieres, hagamos aquí Se queres, façamos três aqui ramadas, 3 una abrigos: para ti, otra um para ti, Moisés y um otra para Moisés para e um Elias. para Elias. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube Estando ele ainda a que falar, decía, uma nuvem luminosa os "Este es mi cobriu, Hijo amado, e da nuvem em que saiu tenho uma voz que dizia: complacência. Este é o meu filho amado, A em quem ele me comprazo. ouvi." A ele ouvi. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas Nos almas com permita sua palavra entenderla. e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión de escuela bíblica Nosso tema para essa ocasião da escola bíblica es é la trayectoria del ministerio de a Elías trajetória do por ministério de Elias 5 veces. por 5 Puede tomar vezes. asiento si tiene la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. El ministerio de Elías No ministério de Elias se repite en la se escritura repete na Escritura en diferentes ocasiones. em diferentes ocasiões. São 5 veces 5 que el vezes ministerio de Elías es que o manifestado ministério de Elias é na manifestado na terra. La primera ocasión fue A primeira ocasião en foi Elías Tisbita, em Elias Tisbita, ungido con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ungido com o Espírito de el cual Deus, operó Espírito ese Santo, ministerio. no qual operou Elias esse Tisbita. ministério em Elias Tisbita. Es É el Espíritu Santo operando o Espírito Santo ese operando ministerio que operó. esse ministério Elias que operou Tisbita. em Elias Tisbita. Luego lo encontramos, Em seguida encontramos esse ministério de Elías esse por ministério segunda de vez Elias por segunda en vez Eliseo, em sucesor Eliseu, de Elías sucessor como de profeta. Elias como profeta. Quando Elías Quando Elias foi fue al otro lado do outro del lado Jordán, do Jordão, antes de pasar le dice a Eliseo, antes de passar, diz a "Pide lo Eliseu: que quieras, peça o que queres, pide lo que quieras. peça o que Eliseo le queres. dijo, "Yo quiero una doble Eliseu porción disse: Eu quero uma dupla porção del Espíritu que está en ti." do Espírito que está em ti. Ese supo pedir. Ese Este tenía soube su pedir. mente y su mirada enfocada. Este teve sua mente e sua vida focada no programa no pidió divino. millones de dólares, Não pediu milhões de dólares, não pediu nem ouro nem una doble prata, porción del mas Espíritu. uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Elías mismo dijo,
O próprio Elias disse: coisa difícil pediste, mas se me vires quando eu for tomado dentre ti, te será concedido, senão, não te será concedido. Una doble porción. Uma dupla porção. Tipo y figura Tipo e figura del ministerio de los olivos do ministério das duas para el oliveiras tiempo final. para o tempo final. Tipo y figura Tipo e figura de lo que fue mostrado do que foi en el monte de mostrado la transfiguración. no Monte da Transfiguração. Moisés y Elías hablando con el Señor. Moisés e Elias falando com o Senhor Esa visión que le fue mostrada nessa visão que foi a los mostrada, apóstoles aos apóstolos, está onde mostrada la está venida del Señor con sus ángeles. mostrada a vinda do Senhor com seus anjos, e seus anjos Moisés y são Elías. Moisés Los e dos Elias. olivos de As Zacarías, duas oliveiras capítulo 4, de Zacarias, capítulo versos 4, 11 al 14, versículos 11 ao y 14, Apocalipsis, capítulo 11, e Apocalipse, capítulo verso 11, 1 versículo al 1 14. ao Esos 14. son los ministerios de Moisés y Estes Elías, são os ministérios de Moisés e prometidos para Elias, ser manifestados prometidos para em serem tempo manifestados no tempo una doble final. porción ministerial. Uma dupla porção Del ministerial espíritu de Elías do espírito de Elias, que está para este prometido tiempo final. para este tempo Por lo final. tanto, Portanto, aquello que sucedió allá aquilo que aconteceu lá com Eliseu pedindo e recebendo uma dupla es tipo y porção figura del ministerio de los dos é olivos, tipo e figura do ministério das duas oliveiras para o tempo final. porque en el monte de la transfiguración Porque no Monte da Transfiguração Moisés e apareceram Elias Moisés e hablando com Elias Jesucristo, falando com Jesus relação Cristo a su com ida relação a à sua Jerusalém. ida a Jerusalém. Allí Ali está mostrado está mostrado el programa divino o programa de divino la venida del Señor con sus ángeles da vinda do Senhor com para seus anjos enviarlos para y enviá-los juntar 144,000 e hebreos, chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada pero tribo. antes el Señor llama y junta Mas antes o Senhor chama e junta os escolhidos da en sua este igreja tiempo final. Y neste completa tempo su final. iglesia. Le da la fe para ser transformados. E completa a sua igreja, dá a fé para serem transformados, que de la gira em venida torno del Señor con sus ángeles. da vinda do Senhor La com cual seus gira anjos, alrededor que del gira em séptimo torno sello, que es la venida del Señor. do sétimo selo, que é a vinda do Senhor. E Su voz, sua voz, clamando como cuando un león ruge en Apocalipsis, clamando como capítulo quando um 10, leão ruge, Apocalipse capítulo 10, habla. Y fala, lo que habla e o que es la fala revelación é a del revelação séptimo sello, la revelación do sétimo de selo, a la venida del revelação Señor con sus ángeles para da el vinda tiempo do final, Senhor com seus anjos para o tempo lo final. cual al serle Que, revelado a la iglesia Ao ser revelado à Cristo igreja lhe dará do Senhor Jesus la Cristo fé dará para a ser fé transformados y para llevados con serem Cristo a la transformados e levados cena de com las Cristo à bodas del ceia Cordero, das al bodas cielo, do Cordeiro a la ao casa céu, de nuestro a Padre casa celestial. de nosso Pai Ese es el Celestial. programa divino contenido Esse é o en el programa séptimo divino sello, contido no revelado sétimo selo, en Apocalipsis capítulo 10, luego que é el revelado em séptimo Apocalipse sello es capítulo abierto, 10, depois que o en sétimo Apocalipsis selo é capítulo aberto. 8, Em Apocalipse capítulo 8, e é dito a João: lo que los truenos han hablado. não escreva o que os trovões falaram. Capítulo 8 y capítulo 10, No capítulo está 8 e el capítulo misterio del 10, séptimo sello, no capítulo 8 e mistério capítulo da 10 está o segunda vinda de mistério Cristo, do sétimo com seus selo, o ángeles, mistério da segunda vinda de com Cristo com seus anjos, los dos com ungidos, com os dois Moisés y ungidos, Elías, com Moisés e Elias, que los são ministerios os que ministérios llamarán y juntarán que 144,000 chamarão e juntarão hebreus, 144 mil 12.000 hebreus, de cada 12 tribu. mil de cada tribo. Lo que es el séptimo sello O que é o sétimo selo para la iglesia del Señor Jesucristo, para a igreja do Senhor Jesus la Cristo, venida del Señor, a vinda es do el Senhor, sexto sello, é o para os sexto judeus. selo para os judeus, los ministerios, os ministérios das duas oliveiras, os Moisés ministérios de Moisés e para Elias judíos,
para os judeus. Ahí está el misterio correspondiente. Aí a este está o tiempo mistério correspondente a este tempo final, que final. Le será revelado a la iglesia del Señor será Jesucristo, revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo para obter a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das del bodas Cordero. do Cordeiro. Agora, La trayectoria a del trajetória ministerio do ministério de Elías por 5 veces de Elias por 5 vezes en la Escritura. estão na La primera Escritura. fue en Elías Tisbita, A primeira foi em la Elias Tisbita, manifestación de ese a ministerio manifestação del Espíritu Santo desse ministério do operado en Espírito Elías Santo Tisbita. operado em Luego, Elias segunda vez que esse Tisbita. espírito que estava em Depois, a Elías Tisbita segunda vez que esse Espírito que estava em Elias Tisbita foi manifestado foi em Eliseu por com segunda uma dupla vez, porção. foi em Eliseu com uma dupla porção. La tercera vez A terceira vez, en la trayectoria del ministerio de Elías. na trajetória la do tercera ministério de ocasión Elias, fue a en terceira Juan ocasião Bautista, foi em João del Batista, cual Cristo dijo, él es aquel Elías de qual Cristo havia disse: esse é aquele Elias de que venir. havia de vir. Capítulo 17 de San Mateo, versos 1 al 13. Capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 ao 13. Luego la cuarta ocasión, Depois, a quarta ocasião, em que el espíritu ministerial de Elías o espírito ministerial de es Elias manifestado en é la manifestado na terra, tierra, es en medio del cristianismo, é no meio en do el reverendo cristianismo, William Branham. no reverendo William Esa es Branham. la cuarta ocasión del ministerio de Elías operado Essa é a quarta ocasião do ministério de Elias operado em um homem de la raza no meio humana, da raça humana, precursando la segunda venida de Cristo. precursando a segunda vinda de Cristo, assim como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Luego, Em la seguida, quinta ocasión, a quinta ocasião, es que Elías, el ministerio de Elías, es em manifestado, que Elias, o es ministério de Elias é manifestado, é la manifestación na dos manifestação olivos, das duas são oliveiras, que são Moisés Moisés e Elias. Esos ministerios serán manifestados en este tiempo Esses final, ministérios serão manifestados para neste llamar y tempo juntar final 144 para mil chamar e hebreos juntar 144 mil hebreus, de 12 cada mil tribu. de cada tribo. Esa es la trayectoria Essa é a del trajetória ministerio de Elías por 5 do ministério de Elias ocasiones. por 5 Así como ocasiões. vino Assim como al principio veio ao princípio con Elías Tisbita y luego con Eliseo, com Elias Tisbita e depois com Eliseu, cuales se conocieron, que y fue el se conheceram. sucesor, Eliseo E fue foi el o sucessor, de Eliseu Elías. foi o sucessor de Elias. Por eso los hijos de los profetas, cuando vieron Por que isso, Elías os filhos se dos foi. profetas, quando viram que Elias se foi, cruzó el Jordán cruzou o Eliseu Jordão com Eliseu y fue arrebatado al cielo e foi en un arrebatado carro ao de céu fuego, em um o carro de platillo fogo, volador, como le llaman ou disco actualmente. voador, como é chamado atualmente. Luego Eliseo Em tomó el seguida, manto de Eliseu Elías tomou o que se le había manto caído, de Elias que tinha caído, lo dobló y como había hecho Elías, o dobrou como Feriu Elias as tinha águas do feito, Jordão, e feriu e as se águas abriram do como Jordão se haviam aberto e se abriram quando Elías como tinha sido aberto quando les Elias abrió con su manto abriu para cruzar. com o seu manto outro para lado. cruzar o outro lado. Los hijos de los profetas dijeron, Os filhos dos profetas el disseram: espíritu de Elías ha reposado o espírito de Elias sobre repousou sobre Eliseu. Y es así. Cada vez E é que assim. aparece A cada vez que aparece un hombre en el um cual homem se no está qual cumpliendo está se la cumprindo manifestación de a Elías, manifestação de Elias, del espíritu ministerial de Elías, do espírito ministerial de Aí. Elias. Aí es un momento importante é um en momento la importante trayectoria na del trajetória ministerio do de ministério Elías de por Elias 5 veces. por 5 vezes.
La quinta ocasión es para este tiempo A final. quinta ocasião é para este Y tempo esa final. manifestación E essa de Elías manifestação por quinta ocasión viene de Elias acompañada por quinta ocasião con la vem acompanhada manifestación de Moisés. com a manifestação de Estos Moisés. ministerios son Estes los ministérios de Zacarias, capítulo são 4, versos os 1 ao ministérios 14, de Zacarias, capítulo 4, mencionados versículo 1 ao como 14, los mencionados dos olivos, como as duas los oliveiras, candeleros, os dois dos olivos, castiçais, as duas de oliveiras Apocalipsis también, capítulo de 11, Apocalipse, versos 1 também capítulo 11, al versículo 14. 1 ao 14. Por tanto, estemos Portanto, preparados estejamos Porque preparados, porque lo que es la venida del Señor para el o día que é a postrero, vinda do Senhor para o último para el dia, cristianismo, para o cristianismo, é el sexto sello, o sexto la selo, venida de Moisés y Elías a para vinda de Moisés e Elias judeus. para os judeus. en la trayectoria Na del trajetória ministerio do de ministério Elías por 5 de Elias ocasiones. por 5 ocasiões. Estamos en el tiempo en Estamos que los judíos van a ver no tempo em que os judeus verão e receberão a Elías Elias en su quinta manifestación em sua quinta Ministerial. manifestação ministerial, acompañado acompanhado com Moisés, con el Moisés. ministerio de Moisés o ministério de para el Moisés tiempo final. Eso fue lo que para fue o tempo mostrado final. en el Isso monte foi de la transfiguración, o que foi mostrado no Monte da qual Transfiguração, lo cual que es la visión é a de visão la segunda venida de Cristo da segunda com seus vinda ángeles, de os Cristo, quais são com seus anjos Moisés que e são Elias. Moisés Por e isso, Elias. Por isso, En San Mateo, em São Mateus, capítulo 24, capítulo 24, verso 30 al 31 dice: versículo 30 ao Entonces 31 diz: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Então cielo, aparecerá no céu o sinal y do entonces Filho do Homem, lamentarán todas las tribus e de la todos tierra, os povos da terra se verão al lamentarão Hijo del Hombre e viniendo verão o sobre as Filho nuvens do do Homem cielo, vindo sobre as com nuvens do poder céu, e gran com gloria, poder e grande glória. y enviará sus ángeles con gran voz E de ele trompeta, enviará os seus anjos com que grande juntarão voz de trombeta, a seus os quais escolhidos ajuntarão de os los seus quatro escolhidos vientos, desde de os los quatro extremos del ventos, cielo, de uma hasta el a outra extremidade dos céus. El Hijo del Hombre en su venida en el O tiempo Filho do final, Homem, na sua vinda no tempo envia final, sus envia ángeles, seus los dos anjos, olivos, as duas Moisés e oliveiras, Moisés e Elias, los dos olivos de Zacarías, as duas capítulo oliveiras de 4, Zacarias, capítulo que 4, son los mismos dos olivos, que são de as Apocalipse, mesmas capítulo duas 11, oliveiras de Apocalipse, para capítulo llamar y 11, juntar 144 para chamar e hebreos juntar 144 mil hebreus, de 12 cada mil tribo. de Cuando cada ustedes tribo. vean Quando vocês a los hebreos, los judíos, virem os hebreus, os judeus, buscando buscando a Moisés y Elías, Moisés e a Elias, los ungidos, aos recuerden, dois ungidos, recordem, ellos estarán eles estarão presentes en este tiempo final, presentes neste sendo tempo enviados final, por el sendo Hijo del Hombre, enviados conforme a como está pelo Filho do Homem, conforme prometido. está Ahí está el prometido. misterio de la venida del Señor para los Aí judíos, está o mistério da E aí vinda está do o Senhor mistério para da vinda do Senhor os judeus, para e a aí está o igreja mistério da vinda do do Senhor Senhor para a Jesus igreja do Senhor Jesus Cristo. Mistério que se ha mantenido en silencio por que se manteve em miles de silêncio años. por Es milhares el de misterio anos. más grande. Esse é o da maior Bíblia. mistério da Por Bíblia. eso en el capítulo 8 de Por San isso, Juan, no de capítulo 8 de Apocalipsis, de cuando el Apocalipse, séptimo sello fue abierto, quando o sétimo selo hubo foi silencio en el aberto, cielo como houve silêncio meia no céu hora. como que por meia hora. es que É que ese misterio es para esse ser revelado a la mistério iglesia del é Señor para ser Cristo, revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo e não pode ser revelado até certo tempo para no haya que imitación, não haja imitações. porque hay muchos Porque imitadores siempre existem sempre muitos imitadores que tentam tomar vantagem, perverter a verdade divina para o tempo em que eles vivem. Portanto, esse mistério da vinda do Senhor com seus anjos todavía ainda está está en secreto, em segredo,
sin identificar sem identificar ainda ese misterio esse mistério para que não haja imitación. imitações. Y ese misterio será abierto en la trayectoria E del esse ministerio de Elías mistério será aberto por e o ministério da trajetória de Elias por quinta ocasião. porque Porque los ángeles que os Dios del hombre anjos envía que o Filho do Homem envia para chamar e juntar os escolhidos, e os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, los e ángeles son os anjos são los ministerios de Moisés y as Elías duas llamando, oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu. y E, en el tiempo final no tempo final, o Filho do Homem chame junto os escolhidos da sua igreja. para ser transformados y raptados, Lhes dá a fé para serem transformados e resucitar a los raptados e muertos creyentes, ressuscitar os mortos, cuerpos glorificados, crentes em Cristo, em e corpos eternos, glorificados e cuando eternos. todos estemos transformados, E quando todos estivermos corpos novos, transformados, eternos, com corpos imortais novos, e jovens eternos, para toda a imortais e eternidade, jovens, para toda a seremos eternidade, arrebatados seremos Senhor, arrebatados com o para ir Senhor a la cena de la boda del Cordero, para ir à ceia das casa bodas do Cordeiro, de nosso à Pai casa de celestial. nosso Pai Eso Celestial. es lo que nos enseña la Biblia. Isso é o que a para este Bíblia nos tempo final. ensina para este tempo Y final. tenemos que ser realistas E temos y que ser conocer cuáles realistas son e conhecer quais las são promesas divinas as para su promessas iglesia, divinas para a sua para igreja, este tiempo. para este tempo final. Todavía Ainda, Dios sigue llamando y juntando Deus continua chamando e sus hijos en juntando su cuerpo místico os seus filhos no seu de corpo creyentes, místico su de iglesia, crentes, sua igreja, por lo cual, pelo si hay qual, alguna persona que todavía no ha recibido se a alguma Cristo pessoa que ainda não recebeu a como su Cristo Salvador, como seu puede ser en Salvador, estos momentos, pode fazer nestes aquí momentos. presente en otro país, Esteja aqui presente ou em outro país e oraremos por você para que Cristo o receba em seu reino, perdone y con su sangre le limpie de o todo perdoe com pecado, seu sangue o limpe de todo le pecado, bautice con Espíritu Santo y fuego, o batize com Espírito Santo e fogo e produz em você o novo nascimento. E assim, nasça de novo, nasça no reino de porque el que Deus. no nazca de nuevo, dice Cristo, Porque quem não nascer no de puede novo, entrar al disse reino de Cristo, Dios. não pode Así entrar como no reino hemos de nacido Deus. Assim como físicamente nós en el reino nascemos terrenal, fisicamente no reino terreno, el nuevo nacimiento es en el reino, o novo nascimento é no reino celestial. es un nacimiento É um espiritual. nascimento Así como espiritual. hemos tenido un nacimiento físico, Assim como tivemos um nascimento físico, recibimos un nacimiento espiritual, recebemos um nascimento recibir a Cristo espiritual nascer ao receber a de Cristo e nascer de novo. por lo tanto bien pueden recibir a Cristo. Portanto, bem pode Nestes receber a momentos, Cristo. los que não o receberam, Nestes momentos, aqueles que não Estaremos receberam, orando por usted. e oraremos Los que por están en otros você. países también, Aqueles que estão em Também outros nos países Cristo também podem vir aos pés de para Cristo recibir. para Y los niños de recebê-lo. 10 años en adelante E as también crianças de 10 anos podem em vir aos diante pés de também Cristo podem vir aos pés de Cristo recibir. para Recuerden que recebê-lo. Cristo dijo, "Dejad a los niños Lembrem que Cristo Venham a disse: mim, Deixai as e crianças não virem a mim impeçais, e não porque de los impeçais, tales es del reino porque dos tais é o dos reino cielos." dos céus. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas Vamos estar em pé para orar que pelas están recibiendo a pessoas Cristo como único que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Salvador. Lo más importante O mais na importante en esta na vida terra, terrenal, nesta vida terrena, es recibir a é Cristo como Salvador, receber para Cristo obtener como la vida Salvador, eterna, para obter a vida eterna así confirmar nuestro lugar e assim confirmar o eterna com nosso Cristo, lugar na vida eterna nosso com Salvador. Cristo, nosso Las demás Salvador. cosas son As demais coisas são Las demás temporárias. cosas son las añadiduras. As demais coisas de la vida eterna. são os acréscimos da vida terrena. El mismo Cristo dijo, ¿de qué le vale al O hombre si próprio ganara todo Cristo el mundo disse: de que vale o homem ganhar o mundo perder a sua inteiro alma? e perder a ¿Qué sua alma? recompensa dará al hombre Ou por su alma? que recompensa dar ao homem em troca da sua alma? O sea, que no hay recompensa que Ou el ser seja, humano
que não há recompensa que o ser humano possa dar pela alma para viver El eternamente. precio que había que pagar lo pagó O Cristo preço que tinha que pagar o pagou Cristo na por cruz do cada uno de Calvário nosotros. por cada um de nós. Nos E assim redimió. nos redimiu. Por lo tanto, Portanto, toda persona puede toda recibir pessoa la vida pode eterna receber a al recibir vida Cristo eterna como único ao receber Cristo como único e suficiente Salvador. Recordamos las palabras de Jesucristo que dijo, Recordamos as palavras de Jesus Cristo que disse: Minhas ovelhas ouvem minha voz e "Y me yo las seguem, conozco, e eu as conheço, e eu lhes dou a vida y no perecerán eterna. jamás". E jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. El Padre y yo una cosa O somos. Pai e eu somos San um. Juan capítulo 10, São João capítulo versos 10, 26. versículos 26 em diante. Tenemos que asegurar nuestro futuro en la tierra Temos que garantir o nosso futuro y na la vida terra eterna. e na vida eterna. Y la única forma para hacerlo es E a única Seguindo forma Cristo para fazer é como nosso recebendo único, a Cristo como nosso suficiente único e Salvador. suficiente si Salvador. pasa el tiempo y la persona muere sin haber recibido a Se Cristo, passa o tempo e a pessoa morre sem ter no hay más recebido a Cristo, esperanza para vivir não há mais eternamente, esperança para viver pessoa. eternamente. porque essa el pessoa. tiempo que tenemos para vivir en la Porque tierra o tempo que esse temos para tempo que viver Deus na nos terra dá é o tempo que para Deus nos dá recibir para la redención, receber a para recibir la vida redenção, eterna por medio de para Cristo. receber a vida eterna nosso através de Cristo, Salvador. nosso Salvador. Vamos a orar por las personas que han recibido Vamos a Cristo. orar pelas pessoas Estão que recebendo a receberam a Cristo como Cristo Salvador. ou Este estão momento. recebendo a Cristo como seu Salvador Nuestros nestes rostros momentos. inclinados y nuestros ojos Com cerrados. nossos rostos inclinados e nossos olhos Padre fechados, celestial, Pai en nombre Celestial, del Señor Jesucristo, vengo no a ti, nome do Senhor con Jesus todas Cristo, vem a estas Ti. personas que aqui em Com outros todas países essas pessoas que estão aqui e recebendo nos a outros Cristo como países único estão recebendo a Cristo como suficiente único Salvador. e suficiente Te Salvador. ruego que los recibas en tu reino. Te rogo, os recebas em en Teu nombre del reino. Señor Jesucristo. Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ahora Amém. repitan conmigo esta oración. E agora Estou repitam dizendo comigo esta oração por que ustedes. farei por vocês. Señor Jesucristo, Senhor Jesus escuché la Cristo, predicación escutei a do teu pregação do nasceu Teu tua fé no Evangelho coração. e nasceu Tua fé Creo no en meu ti con toda coração. mi alma, Creio em Ti com toda a Creo minha alma. en tu Creio primera venida. em Tua primeira Creo vinda. en tu nombre, Creio como em el Teu único nombre nome, bajo el cielo, como único dado aos nome hombres, debaixo do céu en que dado aos podemos homens, ser salvos. em que podemos ser Creo en tu salvos. muerte en la cruz del Calvario, Creio em Tua morte como na cruz do sacrifício de Calvário expiação como sacrifício por nossos expiatório pecados. pelos nossos Reconozco que pecados. soy pecador, Reconheço que sou necessito pecador e um necessito um doy Salvador. testimonio público de mi fe en ti, Dou testemunho fé público da minha fé em Ti e de recebo Tua fé em como mim, meu único, e Te recebo como meu suficiente único Salvador. e Te suficiente ruego Salvador. perdona mis pecados, Te rogo, perdoe com meus teu sangue pecados me limpies e com Teu sangue todo me pecado, limpe de todo e me pecado bautizes com Espírito Santo e me fuego, batize com luego Espírito que eu Santo e seja fogo, bautizado em água, depois que eu em for teu nome. batizado em água em Teu Te lo nome. ruego en nombre del Señor Te Jesucristo. rogo, no nome do Pai Senhor Jesus celestial, Cristo, ó ó Deus Pai eterno, Celestial, ó Deus eterno, En nombre del Señor Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Ahora, Agora, la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado, a Escritura diz: quem será crer e salvo, for mas aquele batizado que será crer salvo, será mas quem não crer será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15. São Marcos, 16. capítulo 16, versículo 15 ao 16. Es un asunto de creer, É um assunto de salvo. crer para ser salvo. es un asunto de no creer para É um assunto de no ser salvo la persona. não crer para a pessoa não ser salva. El que se pierde por Quem se incrédulo. perde, se perde se por salva, se incrédulo. salva por Quem se salva, se crer. salva por Creer en crer. Cristo, Crer em nuestro Cristo, Salvador. nosso Salvador. El bautismo en agua O batismo em es un água mandamiento del Señor Jesucristo, é um el cual mandamento do Senhor Jesus dijo: Cristo el que creyere y disse: fuere bautizado será quem salvo, crer e for batizado será mas el que no salvo, creyere será mas condenado. quem não crer será condenado. El mismo Jesucristo O próprio Jesus fue donde Cristo Juan estaba bautizando foi Juan Bautista, onde João estava em batizando Jordão. João Batista no y Jordão, cuando le tocó el turno para e ser bautizado, quando Juan correspondeu a o vez Bautista le para disse: ser batizado,
João Batista disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus disse: nos convém cumprir toda a justiça. E então batizou. E depois que subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e disse: este é meu Filho amado, em quem tenho contentamento. Para receber o Espírito Santo, a ordem divina é ser batizados em água no nome do Senhor. E recebereis o dom do Espírito Santo. Disse São Pedro no capítulo 2 do livro de Atos, no dia de Pentecostes. Foram milhares aqueles que creram e foram batizados no nome do Senhor, foram acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como que são acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo as pessoas, escutando o Evangelho, crendo, sendo batizados e recebendo o Espírito Santo, onde se nasce de novo e se faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo nosso Salvador. Será até a próxima sexta-feira e próximo domingo, primeiro Deus, em que estarei novamente com vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. E aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados nestes momentos. Como diz a Escritura. Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Deixo com vocês ao ministro aqui, Reverendo William Pérez, e em cada país deixo o ministro correspondente na continuação para indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor. Com vocês aqui presente o ministro Reverendo William Pérez, e em cada país o ministro correspondente para que lhes diga como fazer para serem batizados em água aqueles que vieram ao Senhor nesta ocasião. Deus os abençoe e guarde a todos. Podem sentar, meus irmãos, enquanto nosso irmão Félix Caro canta um louvor para assim o irmão ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar 121. A Jesus Cristo vem sem demora.